Saúde dele, chega para o Senhor, amém? Pode se sentar, meus irmãos. Gostaria de estar lendo em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amém? Saúde dele, chega para o Senhor. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? Também ao evangelista Brendo, à missionária Maísa, ao meu pastor e minha pastora, a pastora Marivaldo, a pastora Cristiane, pela confiança que a mim foi ministrada de estar trazendo a palavra do Senhor. É sempre bom estarmos aqui louvando a Deus. E é muito bom, né? Ver alguém com sede da palavra de Deus, né? E com tanta paixão como o Andrew, né? Falando da palavra do Senhor. Engraçado que a primeira vez que eu vi ele, algo falava no meu coração, né? Que ele tem um grande chamado com a palavra de Deus como missionário. E aí eu ficava olhando pra ele e falei, mas todo mundo só fala que o irmão toca, mas eu não sei porquê, mas eu sinto que ele tem um chamado com a palavra. E eu sempre fiquei assim, ele sempre pareceu meio tímido, né? Mas a gente começa a ver os irmãos tomando, né? A iniciativa e tendo a oportunidade, e aí você vê eles se desenvolvendo e falando com tanto amor, tanto conhecimento da palavra de Deus, e isso alegra nossos corações, né, irmãos? Porque a seara é grande, né, e poucos são os ceifadores. A palavra do Senhor nos fala, assim, para não tomar muito tempo dos irmãos, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Amém, meus irmãos? Essa palavra ela tem falado no meu coração faz umas 2 semanas, e perguntei a Deus se seria isso mesmo a palavra de hoje, e ele trouxe como confirmação as oportunidades dos irmãos. Desde o início nós vimos falando sobre a grandeza de Deus, sobre a benevolência de Deus, vemos falando também sobre a parte de obedecer, de seguir os mandamentos, de sermos instruídos à parte do Senhor, não é mesmo? E isso me traz grande alegria da parte de Deus, porque Ele tem confirmado a palavra, né, que Ele trouxe ao meu coração. E é uma palavra bem conhecida, meus irmãos. Sei que muitos aqui já ouviram falar de Samuel, já ouviram falar de Saul, já ouviram falar de Davi. E muitas histórias são contadas a respeito dessas 3 figuras. Mas o que me chama a atenção é exatamente o que me trouxe ao título dessa mensagem, que se chama obediência. No entorno, o povo de Israel, ele vem questionando a Deus, o porquê da direção que o Senhor tem colocado na vida de Samuel, que era o juiz, profeta, juiz, e ali ele era a figura de embaixador de Cristo, embaixador de Deus em meio a Israel. Então, era-se de costume de que Samuel, representando Deus, ele tomava frente das decisões governamentais daquele povo. E o povo ele começa a indagar a Deus e porque quer colocar um homem sobre um trono. Porque quer colocar um homem sobre o trono, colocar um homem sobre o trono, colocar um homem sobre o trono. E aí Samuel, como profeta e como embaixador da voz do povo também para com Deus, ele fala com Deus a respeito da vontade do povo de Israel. E ali, por amor a Israel, Deus resolve fazer a tua vontade.
E fala: por vontade tua, Israel, estou colocando sobre ti um rei. E aí ele denota Saul, né? Unge Saul como rei sobre Israel. Foi um rei ao qual teve muitas vitórias, foi obediente, temente a Deus no início do seu reinado, ao qual reconheceu a Deus, deu-lhe muitos sacrifícios. E assim somos nós, né, no início da nossa caminhada com Cristo. No início da nossa caminhada com Cristo, estamos naquele amor efervescente em nossos corações. O velho homem morreu, como o nosso irmão Andrew falou, e sacrificamos, né, a nossa carne, o nosso eu, e continuamos a ir para a igreja, e não tem tempo ruim, se tiver que jejuar o dia inteiro, a gente vai jejuar o dia inteiro. Se tiver que ir no culto de manhã, de tarde e de noite, a gente está lá, lutando, orando, jejuando, pelejando, e seguimos como Saul, né? Seguimos batalhando, seguimos honrando a Deus, sacrificando a Deus, né? Seguimos fazendo as vontades de Deus. Só que chega um momento em que Saul, ele deixa o esplendor tomar conta do seu coração. Ele deixa a posição ao qual Deus o levantou tomar seu coração. E aí Saul, ele levanta uma torre, né? Levanta uma estátua ao qual seria um marco em todo Israel, ao qual as pessoas em gerações e gerações iriam ver que o grande Saul foi rei de Israel, que ali estaria a nomenclatura de sua família, de toda a sua linhagem. Então ali ele começa a se embebedecer daquela glória e começa a se engrandecer em sua estatura como homem. Só que pior do que tudo isso, Saul, ele começa a não escutar mais a voz de Deus. Ele começa a desobedecer a Deus. E aqui nessa passagem, no capítulo 15, nós vemos o trecho sobre uma grande peleja contra os amalequitas. Então, Deus, ele se lembra de tudo que o povo de Israel passou no deserto. Deus se lembra de toda a peleja, de toda a humilhação, de todo o sofrimento que Israel passou em meio ao Egito. E ele fala: está na hora de eu entrar com providência contra aquele povo. Deus, ele não se deixa enganar, passa-se o tempo, mas a palavra de Deus não, irmãos. Então ele ordena para que Samuel vá até Saul e que mate todo homem, toda mulher, todo menino e criança de peito, todo boi, toda ovelha, tudo aquilo que pertence aos amalequitas. Ou seja, não era para sobrar nada nem ninguém, porque tudo aquilo era amaldiçoado. E assim Samuel, ele vira para Saul e fala, né, bem temente a Deus. Samuel fala para Saul: Saul, levanta os homens, levanta Israel, levanta Judá e vai-te com o povo contra os amalequitas, porque diz o Senhor dos Exércitos que chegou a hora deles pagarem por todo o sangue que eles derramaram do seu povo. Então Saul, ele levanta ali 200.000 homens, 10.000 cavaleiros de Judá, e eles começam a marchar contra os amalequitas. Chegando naquela cidade, Saul se dirige ao povo e fala: vocês que são de Agag estão perdoados, saiam daqui, porque não é com vocês que eu venho ter hoje. Vocês nos ajudaram no meu deserto, estão perdoados, saiam daqui que agora vai ter um derramamento de sangue. E Saul, ele vai contra os amalequitas. E aí ele mata os homens, mulheres, crianças, alguns bois e algumas ovelhas.
mas ele separa tudo o que tinha de melhor daquele povo. O que tinha os bois mais fortes, mais novos, as ovelhas mais novas, as vacas mais gordas. Ele separa tudo aquilo que vinha de riqueza, ao seu bel prazer, ele separa e traz de volta a Israel. E naquele momento, Deus vira para Samuel e fala com ele em visão. E fala: Saul tem me desobedecido, já não encontro mais graça sobre ele. E por causa disso, eu o repreendo e o rejeito como rei. Já abasteço dele a minha graça, abasteço dele o meu espírito. E seguindo, as denotações da Bíblia, nós vamos ver que as coisas só tendem a piorar depois disso, irmãos. E algo me chama muito a atenção e algo que eu posso dizer a todos, graças a Deus que estão aqui presentes: não há nada, e todos que estão aqui podem confirmar comigo, não há nada melhor do que sentir a presença de Deus. Não há substância na terra que te encha de alegria, de êxtase, de prazer, que te complete. Não há o que for no mundo. Não há um abraço, não há um beijo, não há nada que aqueça a sua alma com a presença de Deus. Somente aqueles que foram uma vez tocados pelo Espírito Santo do Senhor sabem como é embriagante, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Como é bom poder se derramar perante o Senhor. Como é bom poder sentir aquele toque na sua alma, no seu coração. Nos momentos de tristeza, de angústias, você sente aquela mão tocando no seu peito. E aquele calor vai tomando conta do seu corpo. Aquela presença ela vai te tomando por todo o seu ser. Daqui a pouco você está quente. E você começa a chorar. E você começa a louvar a Deus. E naquele momento você sente o reconforto de Cristo. E eu não imagino, irmãos, a dor que foi para Saul ter perdido esse espírito. Não ter sentido mais a presença de Deus. Não ouvir mais a voz do Senhor. Deve ser uma dor tremenda a ponto dele ter ficado louco. A ponto dele ficar vulnerável, a ponto dos espíritos malignos poderem atormentar sua vida e sua alma. Então, nós vamos olhando enquanto a isso. O que é melhor? Sacrificar ou obedecer? O que podemos levar hoje como ensinamento para casa e para nossas almas? Será que Deus quer tanto sacrifício? Ou será que Ele não quer somente obediência? Será que vale eu me rasgar? Eu desobedecer a Deus em N situações? Mas aí depois eu vou falar, quer saber? Não, mas eu vou lá e vou dar um pix para a igreja de R$1.000. Eu vou vender meu carro e vou dar metade para a igreja. Ah, não, que eu tenho um terreno e não sei aonde, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um lance, eu vou comprar a minha salvação. Irmãos, isso é muito sério. Hoje nós vemos diversos lugares, diversas igrejas que vendem a Cristo como se fosse uma lembrança, como se fosse um objeto unigênito, ao qual você quer ser salvo, você quer ser curado, você quer um emprego, oferta, dá lá R$1.000, R$15.000, R$100.000, vende teu carro e dá de oferta para a igreja. Mas esse não é o evangelho que Deus tem ensinado. Esse não é o evangelho que está nessa palavra, que está nessa Bíblia.
E como os irmãos aqui mesmo mencionaram, isso é seríssimo, irmãos. Porque um dia isso vai ser cobrado. Um dia, quando o nosso Senhor vier até nós, tudo isso vai ser nos cobrado. Cada palavra que foi mencionada em cima deste altar, cada palavra que foi mencionada no culto, em uma conversa entre eu e outro irmão, tudo aquilo que nós fizemos com a palavra do Senhor, a forma que nós utilizamos a palavra do Senhor, vai nos ser cobrado. É através dessa palavra que você pode salvar uma pessoa, mas você também pode condenar uma multidão. Quantas pessoas têm usado a palavra de Deus para enriquecer a si mesmo, para tomar o dinheiro do próximo. E esse não é o evangelho que me foi ensinado. Esse não foi o evangelho que eu aprendi com nossos pastores. Esse não é o evangelho que, com muito sacrifício, nós repassamos para os irmãos, nós ensinamos com a misericórdia de Cristo e que nós aprendemos. Porque a palavra de Deus é uma palavra de renúncia, é uma palavra de obediência, é uma palavra de transformação. Porque é através dessa palavra que nós possamos fazer obras como Cristo. É através da palavra de Cristo que vidas são salvas. Se alguém aí fora pode escutar a nossa voz, pode escutar a minha voz por intermédio de Cristo, eu venho nessa noite dizer que existe um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que te ama, um Deus que, independente dos seus erros, independente das suas pelejas, das suas batalhas, Ele tem te visto. E Ele tem te dito que te ama, que tem uma nova obra na tua vida. Mas que, para isso acontecer, nós precisamos nos arrepender. Que não adianta sacrificar, não adianta irmos procurar altares, não adianta ofertarmos a santos, não adianta nos prostrarmos a outros deuses, porque só existe um Deus que pode salvar tu e a tua casa, só existe um Deus que pode transformar a vida do seu filho, só existe um Deus que pode restaurar a sua saúde, a sua família, só existe um Deus que pode abrir as portas e te abençoar grandemente. Porque se eu como homem, se eu como carne, eu tento dar o de melhor para o meu filho, para minha filha, imagina um Pai Celestial, o que Ele não tem de bom para ti. Só que a palavra do Senhor, ela não é uma palavra que é escarnecedora, ela não é uma palavra que volta atrás. E a partir do momento em que nós cometemos um delito, a partir do momento que nós desobedecemos ao Senhor, a partir do momento em que nós não seguimos as suas ordens, não seguimos as suas palavras, que são palavras de amor. Porque quando Deus ele exorta o homem, quando Deus ele corrige o homem, Andrew, é nada mais nada menos para corrigir o seu caminhar. É nada mais nada menos para que ele possa ser feliz. Mas não uma felicidade carnal, terrena, mas feliz por completo. Deus, em toda a Bíblia, Ele tem diversos ensinamentos, diversas coisas que eu olho assim, eu fico fascinado. Por exemplo, você sabia que no momento em que você faz jejum, é exatamente neste momento que seu corpo ele entra em um estado de reconstrução celular? Você sabia que no momento que você não se alimenta por um período prolongado, as células vivas, elas começam a devorar e destruir as células mortas, prevenindo você de diversas doenças, incluindo o câncer. E isso está na Bíblia. E os cientistas tiveram que estudar anos e anos e anos para descobrir isso agora. Para sair uma matéria no ano passado falando sobre isso.
sendo que Deus já instruiu o seu povo há milhares de anos atrás sobre o jejum. Se nós pararmos para ler a Bíblia, vamos ver Paulo tendo problemas gástricos. E aí Deus ele permite que ele quebre o voto de Nazireu e que ele tome um pouco de vinho. E vamos ver estudos de 2024, 2025 que falam sobre os benefícios do vinho e do suco de uva para quem tem problemas estomacais. Mas calma aí, mas a Bíblia já falava isso antes. Então, olha tudo que Deus tem falado para nós. Olha o momento que Deus ele fala para apartar as mulheres em seu período. Era porque é um momento que a mulher está fragilizada e que poderia pegar uma infecção e morrer, e assim o bebê também morrer em diversas situações depois do seu resguardo. Então, tudo isso, todos os mandamentos de Deus, todas as ordenâncias de Deus, tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê. Nada mais, nada menos do que para o cuidado com o homem. Nada mais, nada menos para que a saúde daquele povo, ele prosperasse, ele continuasse, para resguardar a mulher, para resguardar o homem, para resguardar a nação, para que eles pudessem ter vida. Tanto é que, se pegarmos a Bíblia, temos diversos registros de homens e mulheres vivendo 100 anos, 110 anos, 180 anos, 200 anos. E o que mudou de lá para cá? Com o avanço da medicina e da tecnologia, não era para estarmos vivendo mais. O que mudou foi que hoje é muito simples, muito fácil. Nós temos acesso a diversas substâncias. Nós temos, desde o nosso alimento, ao fruto, à verdura, à carne, ao ar que respiramos, existem diversas substâncias no ar, devido à industrialização, ao carbono e a diversas outras matérias que são jogadas na atmosfera, aos diversos venenos que são utilizados no meio da agricultura para poder fazer com que a planta cresça mais rápido, fique maior mais rápido, que o frango fique maior mais rápido. Você pegar do nascimento de um pintinho, aí ele virar um frango, uma semana, o que é um absurdo. Mas a indústria está aí. Isso tudo tem afetado a saúde de todos nós. E Deus ele tem instruído o teu povo. E dando continuidade, irmãos, à palavra do Senhor, Samuel ele vai procurar uma outra pessoa, um homem segundo o coração de Deus, que é nada mais nada menos que Davi. E para tomar rápido a palavra de Deus e para não tomar muito tempo dos irmãos, eu comecei a pensar sobre quem é Davi, porque se você parar para ler o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que Davi ele foi um pecador. Davi, acho que talvez na história, na Bíblia, se eu não estiver enganado, foi a pessoa que mais errou. Foi a pessoa que pelo menos tem mais registros de erros. É a pessoa que tem mais registros de pecados. Mas também é a pessoa que mais temeu a Deus. Também é a pessoa que mais se arrependeu. Talvez uma das pessoas que mais sofreu as consequências dos seus atos. Se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Davi ele foi perseguido, foi humilhado, foi rejeitado. Davi ele quis para si o que não era dele por direito. Davi ele sentiu uma dor tremenda ao perder seu primeiro filho por causa deste pecado. Davi ele foi perseguido. Davi ele foi traído. Davi ele foi humilhado. Davi ele sofreu perseguição dentro da sua própria casa.
Aqueles que ele mais amou foram aqueles que o traíram. E em todo momento de sua trajetória, nós encontramos um homem com o coração contrito, com o coração arrependido, que ao entender e perceber seus erros, se humilhou, que se entregou novamente a Deus, que não desonrou o Senhor, que aceitou todos os castigos que lhe foram impostos, porque ele sabia que desobedecer existe consequências, existem ações que geram situações, e essas situações têm seus frutos. E ele sabia que não poderia escapar das consequências dos seus atos. Ele sabia que ele não poderia se desviar do caminho de Deus. E por amor a este homem, por um homem de coração temente, e o que eu aprendo com essa palavra é que não importa o seu erro, não importa se você errou, não importa o que aconteceu com o velho homem. Às vezes nós nos desviamos no meio do caminho, às vezes nós damos ouvidos ao nosso eu ou às pessoas erradas e não escutamos o Senhor. Mas se nós direcionarmos novamente nosso coração a Deus, se nós direcionarmos novamente nossa vida ao Senhor, as consequências vêm. Não vou dizer que não vêm, porque todo ato, toda ação tem sua reação, segundo a lei de Newton. Então, tudo, meus irmãos, tem sua consequência. Mas Cristo estará do seu lado. Temos um Pai amoroso que está de braços abertos, prontos a lhe perdoar, a te amar, a lavar suas vestes, a te dar um novo nome, novas sandálias, te transformar novamente em uma nova criatura, restaurar sua vida, sua família, abrir as portas para a tua causa. Eu não sei o que as pessoas desse derredor têm passado. Eu não sei que problema você tem tido com seu filho. Eu não sei que problema você tem tido com a sua esposa, com o seu marido. Eu não sei o que tem acontecido em sua vida. Mas eu sei que existe um Deus que, assim como Ele fez na minha vida, me transformou em uma nova criatura, que apesar dos meus erros, que são muitos, Ele me perdoou, me deu novas vestes, sofri a consequência de todos eles, mas aprendi que ao lado de Deus, irmãos, não importa a dificuldade, não importa a luta, nós somos mais que vencedores. Se é tão difícil passar pelas provas sem um Deus, imagina tendo um Pai do seu lado para te mostrar o caminho, para te instruir, para te dar um novo ânimo. Deus, Ele não tem prazer em te ver triste, te ver sofrer. Ele não tem prazer em ver seu filho voltado às drogas, às bebidas, à noite. Ele não tem prazer em ver um casal brigando, se difamando, se destruindo, e uma família se acabando. Mas todo ato tem sua reação. Deus é um Deus de restauração, mas para isso teremos que ser como Davi. Temos que mostrar a Deus um coração contrito, um coração quebrantado. Temos que reconhecer nossas falhas, os nossos erros. Temos que pedir perdão a Deus por nossas falhas. Reconhecermos verdadeiramente que Deus, Ele é o único em nossas vidas e que somente através dEle nós podemos alcançar a salvação e a vida eterna. Que toda obra que flui através de nós não é praticada por nós, mas sim através do Espírito Santo de Deus, através de nossas vidas. Nós somos apenas instrumentos
para que Ele use-nos, porque a natureza do homem é pecaminosa, a natureza do homem é a maldade, a natureza do homem é a violência, mas os frutos do Espírito são totalmente diferentes. É o amor, é a paixão, é o cuidado, é o carinho de Cristo, é o olhar de uma forma diferente, é entender que toda criatura, independente do pecado ou da maldade que existe nela, ela pode ser alcançada por Cristo, ela pode ser perdoada por Cristo, ela pode ser transformada em nova criatura, e que nós não estamos aqui para julgar, mas sim sermos uma ponte e estendermos a mão para que essa pessoa seja encontrada através do Espírito Santo de Deus.